Paz do Senhor Jesus, oi! Aqui quem vos fala é o pastor Júnior César. Querido, falar um pouquinho aqui da palavra de Deus, amém? Pra cima! Oi, vamos lá! Querido, vou estar situando o título que está no Evangelho de Mateus, capítulo 18, até o versículo 5, amém? O maior no reino do céu, essa é a epífise. Então vamos lá. Naquela mesma hora chegaram os discípulos ao pé de Jesus, dizendo: quem é maior no reino do céu? Jesus, chamando uma criança, pôs no meio deles e disse: em verdade vos digo que se não vos converteis e não vos fizeres como esta criança, de modo algum entrará no reino do céu. Portanto, aquele que se torna humilde como esta criança, esse é maior no reino do céu. E qualquer que recebe o meu nome, uma criança tal como esta, a mim me recebe. Amém? Vamos lá, querido. Acabei de falar aí um título muito importante. Esse título é extraordinário e revolucionário, ainda mais quando se fala de criança. Criança para mim é uma bênção. Criança, você vê todo o processo quando ela está sendo gerada no ventre de uma mãe. Aí ela fica entre 9 meses, quando termina, nasce e começa aqueles procedimento extraordinário e lindo, que é o processo da criança amamentar, é o processo da criança crescer e poder falar. A criança ela não obtém a maldade. A criança ela é pura, ela é inocente. E isso que me chama a atenção, Jesus traz a criança como exemplo para nossas vidas. Eu sou um pai de 2 meninas e um menino que é especial. Prova Deus levar o Caleb, nosso filho. E eu tenho visto o procedimento de uma criança. A criança é algo muito importante. É por isso que Jesus ele relata para um dos seus discípulos que para ser maior no reino do céu tem que ser como criança, sem maldade, sem opção, sem mente, aquelas mentes sujas, mas com a mente limpa, com o coração limpo. E isso é algo muito importante de exemplo, de fé e exemplo de humildade acerca que Jesus Cristo nos ensinou. Pastor, para onde você quer chegar? Simples. Aonde eu quero chegar é que a gente precisa entender o propósito de Cristo sobre nossas vidas. Cristo Jesus ele quer que nós entendamos que dentro de nós precisa ter algo chamado princípios. Os princípios de Deus na nossa vida é sempre o início de tudo. Todavia existe o primeiro, o meio e o fim. Nós precisamos muitas das vezes recuar e refrear para entender o que Jesus Cristo quer com nossas vidas. Perto. Número 1. Jesus ama coração simples e humilde. Número 2. Jesus não gosta de competição. Número 3. Jesus ama uma igreja unida e uma igreja lavada, uma igreja regenerada. Quando ele veio na figurativa humana, ele veio como cordeiro. E nesse cordeiro ele veio ser um dos maiores sacrifícios. Ele deu a vida por mim, deu a vida por vocês e mostrou na sua figurativa acerca de suportar as aflições como homem e como Deus. Então Jesus nos ensinou tudo isso para que a gente venha entender que a regeneração ela está interligada com mudança. E a mudança de Cristo é forjação de caráter. É uma coisa linda que eu admiro e amo. Eu pensava que na época eu era livre, era liberto, mas quando eu encontrei Jesus Cristo verdadeiramente na minha vida, eu percebi que eu não era liberto, eu percebi que eu era uma pessoa que achava em si próprio o egocentro, o egoísmo. E a vida de um cristão, ela não muda do dia para o outro, ela requer processo.
E os processos, quando você obtém na sua jornada e na sua caminhada algo de restauração e mudança, tanto do natural e o sobrenatural, que é só Ele que pode fazer, existe um argumento. E Deus, quando Ele entra nas nossas vidas, Ele muda. Quando você obtém um coração sincero, quando você entrega de mente, corpo, alma e espírito. Por isso que para ser maior de Deus tem que ser como criança. Não existe o maior ou o menor. A única coisa que existe é o Senhor dos Exércitos. Para Cristo nós somos todos iguais. Então, querido, se você está em competição, se você está querendo ser melhor do que o outro, você está perdendo seu tempo. Isso não é uma vida de conteúdo. Isso não é uma vida revolucionária. A vida de um servo e de uma serva de Deus está ligada à unidade da igreja. E a igreja precisa se unir. Ninguém vence uma batalha, uma guerra sozinho. Você precisa do seu quartel. O seu quartel, você precisa do seu exército. E o seu exército é um ajudando o outro. Soldado que cai no chão, levanta. Não acaba de arrebentar ele. Ele precisa ter força para guerrilhar. Não guerreia um com os outros. Não peleja um com os outros. Porque o Senhor, ele fica muito triste com isso. Infelizmente, existe uma geração que são assim, mas um dia eles vão aprender, porque naquele grande dia a própria Bíblia vai ser explanada em textual, em capítulos, em versículos, em livros, dizendo que todo joelho se dobrará, toda língua confessará que só Ele é o Senhor. Pegou? Pega isso, querido. O mais importante da vida da gente é entender que nós precisamos um do outro. O próprio Cristo nos ensinou. Quando o Senhor Jesus Cristo veio na Terra, Ele veio para nos salvar, mas também veio para nos orientar. Ainda que Ele vem deixando bem claro e detalhado nos 4 evangelhos sinóticos, escrito para cada escritor de uma forma diferenciada, mas o evangelho é o mesmo. Ele veio por um propósito. E o propósito era ensinar e orientar e alertar a gente. Com 30 anos de ministério, ele cumpriu um dos propósitos revolucionários. Um dos maiores oradores, da parte oratória foi Cristo Jesus. Eu amo a passagem de Jesus, amo a passagem dos evangelhos, porque todos escrevem de uma forma linda e abençoada. Nós queremos se apegar em Cristo Jesus, por mais que nós temos dificuldade tamanha, precisamos se agarrar em Cristo Jesus. Porque quando a gente se agarramos em antigos históricos, patriarcal, Antigo Testamento, que também nos traz inspiração, uma das maiores coisas que eu amo no texto é quando Jesus está encerrando uma das cenas mais extraordinárias, quando ele vem se aproximar e aparecer para os seus obreiros, seus discípulos, de uma mulher que vai levar a notícia dizendo que Jesus apareceu e ele não se encontrava no sepulcro onde aconteceu toda a situação. Essa moça, quando leva a notícia e quando Jesus aparece no seu tempo, ele vai deixar uma das palavras que eu amo. Ele vai dizer: eu irei, mas descerá o Consolador. Ficai-vos em Jerusalém, que é uma promessa que aconteceu, se cumpriu. E foi uma coisa muito linda, está ali interligado, há 200 mil anos atrás por aí. Mas descerá o Consolador, a pessoa do Espírito Santo, a qual me chamo de Paracleto. Querido, o problema da geração é a geração teimosa, e o problema das outras gerações é a geração eu sei. As outras geração é aquela, tudo isso aí é um algo, é isso. Pessoas com pensamentos, raciocínios
de querer saber. Só que nós, na realidade, nós não sabemos nada. Nós aprendemos a cada dia, por mais que a gente venha ter conhecimento, formação teológica, formação biográfica, formação de liturgia textual e formação oratória. Todas as bases que vêm é simplesmente um sustento de ferramenta que o Senhor nos concedeu. Mas a verdade é que um dos melhores estudiosos de ensinamento, de conhecimento extraordinário, professor dos professores, advogado dos advogados, é Cristo Jesus, juiz dos juízes. Ele foi o top, foi o melhor. E é por isso que ele deixou isso bem claro, para que a gente venha entender que não existe nessa terra ninguém melhor do que o outro. Existem pessoas determinadas, existem pessoas posicionadas, e existem pessoas que somem junto. Então vamos se apegar em Cristo, tá bom? Que Deus vos abençoe. Vamos pra cima!